Olá, boa tarde, seja muito bem-vindo. Nós estamos ao vivo, agora são 15 horas e 30 minutos pontualmente pelo horário de Brasília. Eu sou o Kleber Werneck e a partir de agora você confere comigo as principais notícias nesta edição da tarde do Redação HIT. E olha, o tarifaço de Donald Trump entrou em vigor hoje e pode afetar milhares de brasileiros. Um estudo aponta que cerca de 146 mil empregos podem ser cortados em até 2 anos. Vamos conferir. O tarifaço de Donald Trump começou a valer a partir desta quinta-feira, afetando mais da metade dos produtos domésticos que entram no mercado norte-americano. A Federação das Indústrias do Estado de Minas Gerais fez uma simulação. E nela, as tarifas podem reduzir o PIB brasileiro em mais de 25 bilhões de reais no curto prazo e até 110 bilhões no longo prazo. Segundo o estudo, as tarifas de 50% dos Estados Unidos sobre produtos brasileiros podem cortar 146 mil empregos formais e informais no Brasil em até 2 anos. Na agropecuária, tem destaque o impacto sobre a pecuária, especialmente a cadeia da carne bovina, que segue fora da lista de isenções tarifárias e representa a parcela significativa da pauta exportadora nacional. Com as exceções estabelecidas, os setores industriais mais atingidos, segundo o estudo, serão a siderúrgica, a fabricação de produtos de madeira, de calçados, de máquinas e equipamentos mecânicos. Ainda no próprio estudo, o Brasil exportou aproximadamente mais de 40 bilhões de dólares aos Estados Unidos em 2024, o equivalente a 1,8% do PIB nacional. Metade desse valor está concentrado em combustíveis, minerais, ferro e aço. Olha, em conversa com jornalistas hoje, o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, afirmou que o governo preparou um pacote de medidas para proteger pequenos empresários do Brasil em relação a esse tarifaço que entrou em vigor hoje. Haddad também afirmou que pretende, já tem uma reunião agendada com o secretário do Tesouro norte-americano para tentar melhorar as relações entre o Brasil e os Estados Unidos. Pela manhã, o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, se reuniu com jornalistas e comentou sobre o tarifaço imposto pelo presidente norte-americano Donald Trump. Haddad confirmou uma reunião com o secretário do Tesouro americano, Scott Bessent, para a semana que vem. Eu tenho uma reunião marcada semana que vem, agora com data e hora já fixada, com o secretário Scott Bessent. Quando? Vai ser na quarta-feira, já recebemos o e-mail confirmando dia e hora, então oficializando o interesse em conversar. Remota, certo? Oi? Remota. Obviamente que a depender da qualidade da conversa, ela pode se desdobrar numa reunião de trabalho presencial, aí com os ânimos já orientados no sentido de um entendimento entre os dois países, que nós repetimos, é um relacionamento de 200 anos que não faz o menor sentido nós estarmos vivendo nesse momento. A questão da política tem que ser tratada na esfera da política. O Poder Judiciário tem independência, o Congresso tem independência. Isso não está em pauta aqui no Brasil. O Poder Executivo, o governo do presidente Lula, vai agir no sentido de garantir a soberania nacional e garantir a aplicação da lei, da legislação brasileira pertinente ao caso. Nós queremos abrir a negociação, superar esse desentendimento provocado pela extrema-direita brasileira e normalizar as relações. Ele ainda comentou sobre o pacote de medidas para proteger os setores afetados pelo tarifaço de 50%, com foco em pequenas empresas. O texto sai hoje da Fazenda e segue direto para o governo federal, onde depende da aprovação do presidente Luiz Inácio Lula da Silva. O anúncio formal não cabe a mim anunciar, isso cabe ao Palácio do Planalto, o presidente vai fazê-lo. O texto sai daqui hoje, está pronto. Ontem nós procuramos entender a encomenda do presidente em relação ao detalhamento. Nós dissemos para ele que a questão empresa por empresa não precisa, evidentemente, ser tratada em lei, ela pode ser objeto de regulamentação, mas provavelmente o ato do presidente, ele que vai julgar conveniente, mas possivelmente terá que ser uma medida provisória para entrar em vigor imediatamente.
E o tarifaço dos Estados Unidos é o assunto do dia hoje. E para falar mais sobre isso, nós vamos conversar agora com um especialista. Olha só, o nosso convidado é o economista Roberto Dunas, ele que é professor de Economia Internacional do INSPER. Boa tarde, professor. Seja muito bem-vindo. Grande prazer recebê-lo no nosso jornal. Boa tarde, Kleber. É um prazer estar com vocês aqui. Professor, o tarifaço que a gente viu aí vai afetar 35,9% das exportações que são feitas do Brasil para os Estados Unidos. Isso representa 4% do total das exportações brasileiras. Quais os setores devem ser mais afetados e quais deles têm chance até de se readequar a essa nova realidade? Veja, Kleber, você teve aí 700 itens que foram isentos, mas alguns itens que não foram isentos são pautas importantes, como, por exemplo, o café, que tudo que a gente exporta, 16% vão para os Estados Unidos, a carne bovina, 12% que a gente exporta vai para os Estados Unidos, e máquinas e equipamentos, 28% que vai para os Estados Unidos. Agora, como você colocou, a possibilidade de perda de empregos, ela precisa tomar cuidado pelo seguinte, que no momento que você desemprega esses 160 mil trabalhadores diretos ou 116 mil trabalhadores diretos, eles vão deixar de consumir. Então, o PIB, o Produto Interno Bruto, pode ser mais impactado do que simplesmente achar que as exportações vão cair. As exportações caem, mas por multiplicador, que é uma coisa economês aqui, acaba batendo no consumo e no investimento e batendo no PIB, que a gente estima que caia, ou melhor, que deixe de crescer entre 0,2% e 0,3% do PIB nos próximos 12 meses, Kleber. Mas existe a possibilidade de Trump abrir negociações principalmente para a carne bovina e para o café. Vamos ver o que acontece daqui para frente, que hoje é o tarifaço. Cabe, obviamente, o governo brasileiro fazer um telefonema para Trump de uma forma reservada, sem visitas, para que não ocorra com aquele absurdo que aconteceu com Vladimir Zelensky, e tentar negociar e tentar trazer tudo isso para uma pauta técnica, não uma pauta ideológica e política. Isso não está na negociação agora, Kleber. Olha, você tocou num ponto muito importante, porque quando a gente pensa em exportação, em primeiro lugar, a gente pensa aí nas grandes empresas exportadoras, mas a Federação das Indústrias do Estado de Minas Gerais apresentou esse estudo que aponta que o desemprego pode chegar a 146 mil postos formais e informais em 2 anos. Então, o trabalhador, a pessoa comum que nos assiste aqui, corre o risco também de pagar essa conta, Roberto? Não há a menor dúvida que ele corre o risco. Porque enquanto o governo brasileiro ou os exportadores brasileiros não encontrarem terceiros mercados, veja, encontrar terceiro mercado não é uma coisa de uma hora para outra. Você tem especificações em relação a grãos, em relação à carne bovina, o corte da carne bovina, especificações em relação a máquinas e equipamentos. Não é simplesmente de uma hora para outra chegar e vender para outro parceiro. Isso demora de 3 a 6 meses se achar um terceiro parceiro. Por exemplo, máquinas e equipamentos, nós exportamos em toda a nossa pauta 28% para os Estados Unidos. Como é que eu vou achar um parceiro no curto prazo para comprar minhas máquinas e equipamentos da ordem de 28%? Do café brasileiro, 16%. A China abriu agora 183 plantas, ou melhor, cafeicultores que podem exportar. Mas a China ocupa o 18º lugar no consumo de café. E os Estados Unidos ocupam o 1º lugar no consumo do café brasileiro. Então demora para você achar um substituto. Então, resumindo a tua colocação, o impacto
não tende a ser positivo, tende a ser negativo, tanto para o PIB, Produto Interno Bruto, como para o nível de emprego. A não ser que essas tarifas caiam com uma negociação principalmente desses 3 itens: café, carne bovina, máquinas e equipamentos, e adiciona uma coisa a mais: algumas frutas como manga, açaí e também, não é fruta, obviamente, pescados, que isso é importante, que a abertura do mercado dos Estados Unidos seja voltada para que não tenha um tarifaço de 50%, Kleber. Excelente explicação, Roberto. E a gente viu agora há pouco também, né, o ministro Haddad falando aí, adiantando que o governo deve apresentar um plano de socorro, focado principalmente nos pequenos exportadores. Aí eu te pergunto, o que você acha dessa estratégia de tentar ajudar os pequenos exportadores e até que ponto o governo tem condições de amenizar esse prejuízo? Veja, nada mais perene do que uma ajuda temporária. Tudo que é ajuda temporária acaba se transformando numa ajuda perene. O governo não tem dinheiro. O governo não tem dinheiro para ajudar essa população. Então, é importante que essa ajuda ela seja temporária, porque a economia é uma ciência economia é uma ciência social. Conforme varia o tempo, vai passando o tempo, as coisas mudam. Então, se por acaso esse tarifaço de 50% nesses itens que nós colocamos continuar, é importante que esses segmentos encontrem outros mercados ou busquem mercados internos, ou, eventualmente, infelizmente, deixem de produzir, porque não adianta o governo sustentar essa tarifa por mais de 1, 2 ou 3 anos, que quer que o valha, porque aí acaba impactando a nossa dívida pública e a curva de juros, os juros acabam subindo e impacta o consumidor e o produtor duplamente, Kleber. E, Roberto, o Brasil também acionou a Organização Mundial do Comércio contra o tarifaço. O que esse movimento pode trazer de efeito prático? Não vai adiantar absolutamente nada. A Organização Mundial do Comércio ela está capenga, porque falta juízes, porque o Trump não elegeu praticamente 7 juízes de alegação. Então, não vai adiantar. Pode ser um aspecto moral, mas Trump não está nem aí para o que o Brasil está fazendo em relação à Organização Mundial do Comércio, Kleber. Olha, eu quero agradecer muitíssimo a sua participação. Nós acabamos de conversar com o economista Roberto Dumas, que é professor de Economia Internacional do INSPER. Professor, obrigado pela clareza e a lucidez, a respostas diretas que ajudam muito no entendimento do nosso telespectador. Muito obrigado. Obrigado, Kleber. Um grande abraço a todos. Grande abraço. Bom, vamos mudar de assunto agora para fazer aquele nosso giro que a gente faz todos os dias aqui pelo país com os nossos repórteres. Vamos saber o que é notícia hoje. E olha só, uma mulher, ela sofria violência doméstica. Olha só essa história. E ela ligou para a polícia. Só que para o homem, né, o marido dela, não perceber nada para enganar ele, ela fingiu que estava ligando para a farmácia. Os policiais entenderam a mensagem e conseguiram socorrê-la. Esse caso aconteceu no Mato Grosso do Sul. Vamos ver agora os detalhes com a Fabiane Dorta. Uma mulher que sofria violência doméstica por parte do marido conseguiu ser socorrida depois de ligar para o 190 e pedir uma dipirona. O caso aconteceu na capital, Campo Grande, e foi divulgado pela Polícia Militar, aqui de Mato Grosso do Sul. Polícia Militar, Marqueta. Oi, eu gostaria de um remédio. Remédio, senhora? É da polícia, 190. Sim, remédio. É aqui na Avenida Antipirona. Uma coisa no local? Sim, Antipirona. E tá agressiva a pessoa? Responde sim ou não? Sim. Certo. É só Antipirona.
Ao compreender a possibilidade de se tratar de um caso de violência contra a mulher, o policial começa a fazer perguntas, cujas respostas poderiam ser dadas ao atendente de uma farmácia, conseguindo todos os dados que precisava para o envio de uma equipe. É seu marido, é parente? Sim ou não? Sim. Possui arma ou negativa? Não? Não. Agora fala a intensidade de agressividade. Aí a senhora fala miligramas. Aí 10 miligramas, 20 miligramas ou 30 miligramas? Qual a intensidade de agressividade dele? 30. Tá ok. Certo. Feita a solicitação, então, pedido 1697856, Cabo Caneado, ok? Tá, já. Aguardar. Os policiais chegaram até a casa e encontraram a mulher sem ferimentos graves. O marido dela, acusado pelas agressões, acabou preso. Dias depois do ocorrido, a mulher ligou novamente para o 190 para agradecer a ação dos policiais. Na verdade, eu liguei para agradecer por ter que eu liguei aí, que vocês me atenderam. E foi um atendimento muito rápido. E é isso. É só agradecer mesmo a equipe. O 190 é o telefone de emergência da Polícia Militar para todo o território nacional. Aqui em Mato Grosso do Sul, os PMs são capacitados constantemente para atender esses casos através do PROMUSE, que é o Programa Mulher Segura. Com essa ação é feito policiamento orientado, prevenção, visitas técnicas e encaminhamento para a rede de enfrentamento à violência contra a mulher. Olha, os parabéns, então, para a Polícia do Mato Grosso do Sul por esse belo trabalho e também para a Fabiane Dorta e toda a equipe da TV lá do Mato Grosso do Sul por essa reportagem. E olha só essa outra história curiosa que aconteceu em Santa Catarina. Os bombeiros, eles foram chamados para retirar um corpo, né, que estava no rio. Mas quando chegaram no local, descobriram que, na verdade, era um manequim. Veja agora os detalhes com a Michele Veiga. E olha só que inusitado, pena que acabou utilizando a estrutura do Corpo de Bombeiros da cidade de Gaspar, no norte de Santa Catarina. O que aconteceu? Uma senhora passou próximo a um penhasco ali nas proximidades de um rio na cidade e avistou que seria um corpo de uma pessoa pendurada em uma fenda nessa localidade. Rapidamente o Corpo de Bombeiros foi acionado, polícia, foi todo mundo ao resgate desse suposto corpo e chegou lá. Era o corpo, sim, mas de um manequim. Não tinha uma pessoa lá, uma evidência de crime. Então, isso aconteceu na cidade de Gaspar, no rio Itajaiaçu. Tudo foi feito, essa confusão, ontem pelo comecinho da manhã, e o 3º Batalhão do Corpo de Bombeiros Militar é que foi acionado. A moça ficou assustada, né? Fez o procedimento correto, até porque parecia realmente o corpo de uma pessoa, de um ser humano, mas chegou lá, não se tratava disso, se tratava de um manequim. O Corpo de Bombeiros fez ali, né, a constatação do fato e estão tentando descobrir quem foi o engraçadinho que colocou esse corpo pendurado lá. Lembrando que Santa Catarina, né, não é essa situação, mas Santa Catarina é um dos estados com maior índice de trotes ao Corpo de Bombeiros do país. De acordo com um levantamento aqui do próprio estado, de trotes hoje realizados por dia, são mais de 10 mil ao longo da semana, somando tudo. Então, gente, é muita coisa. Então, o estado, ele fica aí a pé atrás quando recebe as ligações, né? Claro, prontamente atendidas. Muitas fazem aí questão de perguntar várias vezes para saber se aquilo tudo é uma ocorrência de verdade, mas o número de trotes realizados aqui no estado é muito alto. Nesse caso, não foi o trote, mas a situação não foi real. A gente segue acompanhando por aqui. Muito obrigado pelas informações. E olha só, agora a gente muda de assunto para falar agora de esportes aqui no Redação Hit. E nós vamos falar que hoje tem um jogão, uma decisão. Palmeiras e Corinthians pela Copa do Brasil, segundo jogo que acontece no estádio do Palmeiras. E nós vamos ver agora imagens ao vivo lá do estádio do Palmeiras, onde estão o Caio Veríssimo e a Maíra Anjos. Boa tarde para os dois. A movimentação e a empolgação da torcida já é grande por aí. Sejam bem-vindos. Boa tarde, Cleber. Boa tarde a todos que nos assistem. Olha, capital paulista tá bem frio aqui, mas
a gente tem a certeza de que esse tempo frio vai ficar só agora à tarde mesmo, porque quando a bola começar a rolar para Palmeiras e Corinthians, vai pegar fogo, vai ser jogão. Bom, essa partida ela vale muito para as duas equipes, né? O Palmeiras em reformulação, perdeu o Estevão, perdeu o Richard Rios, Paulinho, que teve que passar por cirurgia, precisa aí dar uma resposta para sua torcida. Já o Corinthians também bem contestado, o técnico Dorival em 15 jogos ganhou apenas 7, então essa partida vale muito para as duas equipes. Mas bom, nós estamos aqui com o palmeirense, nós vamos conversar aqui com Carlinhos Palmeirense, ele que veio da cidade de Santo Anastácio, interior de São Paulo, 600 quilômetros para chegar aqui e ver o Palmeiras. Carlinhos, boa tarde. 600 quilômetros de viagem é muita paixão pelo Palmeiras, não é não? Rapaz, a paixão que eu tenho é por mim. Primeiro lugar aqui sou eu. Segundo lugar a minha família, meus filhos. Terceiro lugar meus amigos. Em quarto lugar o Palmeiras. Agora uma coisa eu te falo, Caio. O Palmeiras é foda. Ele é gigante. Ele só não é mais gigante que a dívida do Corinthians. Paixão demais, né, Maíra? Com certeza. Boa tarde, Kleber e a todos que estão nos assistindo. Eu queria saber de você, Carlinhos, como você acha que vai ser esse confronto hoje aqui no Allianz Parque? Eu acredito que como o Palmeiras é um time infinitamente superior no que se diz tecnicamente, vai ser 3-0 pro Palmeiras, fora o show, porque vai ser um show aqui no Allianz Parque, que é a nossa casa. Valeu, Carlinhos. Bom, já a gente continua falando aí dessa partidaça, mas antes vamos falar um pouco aí do Vasco, porque caso de polícia, né, Maíra? Pois é, o negócio começou quente lá no Rio de Janeiro. Ela disse que denúncia avisou o presidente Pedrinho que havia recebido denúncias de que ele poderia sofrer um sequestro. O nosso repórter Anderson Nascimento vai trazer mais informações. A Polícia Civil do Estado do Rio de Janeiro investiga uma denúncia envolvendo um possível plano de sequestro contra o presidente do Vasco, o Pedrinho. Em novembro do ano passado, Pedrinho revelou ter sido ameaçado de morte. Já em julho deste ano, o presidente contou que teve o endereço de sua residência exposto por um influenciador nas redes sociais. A vítima foi comunicada sobre a investigação nesta terça-feira e orientado a reforçar a própria segurança. Pedrinho afirmou que confia na identificação e punição de responsáveis. O Vasco da Gama também se manifestou e disse que está colaborando com as investigações. Bom, ainda falando de Copa do Brasil, hoje tem Flamengo e Atlético Mineiro. Atlético Mineiro e Flamengo lá na MRV, a casa do Atlético Mineiro. Bom, o Flamengo vai precisar de um milagre, né, Maíra? Pois é, o Flamengo nunca venceu fora de casa perdendo o jogo de ida e vai contar com alguns desfalques. Vamos dar uma olhada agora no VT. O Flamengo vai a Minas Gerais enfrentar o Atlético Mineiro pelas oitavas de final da Copa do Brasil e tem uma importante missão: reverter o placar para avançar de fase, coisa que o Flamengo nunca conseguiu fora de casa. O jogo de ida no Maracanã terminou em 1-0 para o Galo. O Flamengo precisa vencer na Arena MRV por 2 gols de diferença para se classificar de forma direta ou pela vantagem mínima de 1 gol para levar a decisão para os pênaltis. No total, foram 13 confrontos até hoje, com 11 eliminações e 2 vice-campeonatos rubro-negros. O Flamengo até conseguiu vencer 2 vezes o jogo de volta fora de casa, mas não pelo placar necessário para avançar. A eliminação mais recente fora de casa foi nas quartas de final da Libertadores do ano passado. O elenco comandado por Tite perdeu no Maracanã por 1-0 e na casa dos uruguaios empataram sem gols, o que resultou na demissão do treinador rubro-negro. A única vez que o Flamengo reverteu um placar no jogo de volta foi na final do Campeonato Carioca de 2001. Naquele ano, o jogo de ida foi no Maracanã com o mando de campo do Vasco, que venceu por 2-1. Porém, o jogo da volta também foi no Maracanã, dessa vez com o mando rubro-negro, que venceu por 3-1 e conquistou o título. Bom, agora sim a gente fala de Palmeiras e Corinthians, porque, bom, hoje essa decisão tem alguns números interessantes. O Palmeiras, em 9 partidas, só conseguiu reverter o placar quando saiu perdendo 3 vezes. Então é um retrospecto negativo, né, Maíra? Pois é, e todas as 3 vezes foram no Paulistão, nenhuma em outra competição. Então o negócio vai ser complicado aqui no Allianz Parque pro Verdão. Vamos dar uma olhada na retrospectiva. O retrospecto do Palmeiras de Abel Ferreira, quando o assunto é virar duelos de mata-mata, não é muito bom. Das 9 vezes em que o Alviverde saiu atrás no jogo de ida, só avançou em 3 oportunidades. Nesta quarta, diante do Corinthians, o Verdão vai ter a missão de superar essa estatística para passar de fase. No primeiro jogo, o Alviverde foi derrotado por 1-0 e para garantir a classificação, terá que vencer por 2 ou mais gols de diferença.
A última vez que o Palmeiras precisou reverter um placar desfavorável em mata-mata foi justamente contra o rival. Na final do Paulistão deste ano, a equipe alviverde perdeu a ida no Allianz Parque por 1-0 e empatou em 0-0 na Neoquímica Arena. O rival ficou com o título. Desde 2020 no Palmeiras, Abel conseguiu reverter duelos nesse cenário em apenas 3 ocasiões, e todas elas no Paulistão. Nas últimas 3 finais em que foi campeão, o Palmeiras perdeu o jogo de ida e na decisão em casa se sagrou campeão. Nas outras ocasiões que saiu perdendo, o Palmeiras não conseguiu evitar a eliminação em casa. Vamos ver agora quais foram. Em 2022 foi eliminado nas oitavas de final da Copa do Brasil para o São Paulo. Ainda em 2022 foi eliminado para o Atlético Paranaense na semifinal da Libertadores. Em 2023, eliminado para o São Paulo nas quartas de final da Copa do Brasil. Em 2024, eliminado para o Flamengo nas oitavas de final da Copa do Brasil. No mesmo ano, foi eliminado para o Botafogo nas oitavas de final da Libertadores. E em 2025, perdeu o jogo de ida da final do Paulistão para o Corinthians. O Palmeiras tenta evitar a queda na mesma fase da Copa do Brasil do ano passado. O Derby Paulista vai acontecer nesta quarta, às 21h30. Pois é, Caio, mas além do Derby Paulista, a gente tem mais jogos hoje, né? Bastante jogo bom pela Copa do Brasil, então vamos dar uma olhada na tabela. Bom, abrindo os jogos de hoje às 19 horas, o CSA recebe o Vasco no estádio Rei Pelé, em Maceió. Mais tarde, às 19h30, o Bahia encara o Retrô na Arena Fonte Nova, em Salvador. E no mesmo horário, o Cruzeiro recebe o CRB no estádio do Mineirão, em Belo Horizonte. Às 21h30, o Internacional encara o Fluminense no estádio Beira-Rio, um clássico nacional, né? E falando em clássico, um dos maiores clássicos da capital paulista acontece aqui no Allianz Parque, nesse mesmo horário. Corinthians e Palmeiras se enfrentam depois de uma partidaça do primeiro jogo na Neoquímica. Bom, Kleber, a gente fica por aqui e as novidades a gente vai pegando tudo e mandando para os nossos telespectadores. Um abraço, até mais. Tá certo, então, e às 18h30 o Caio e a Maíra voltam com mais notícias lá do estádio do Palmeiras. Muito obrigado pela participação. Bom, é isso aí, a gente encerra por aqui essa edição. Eu agradeço demais pela sua companhia e você que não nos acompanha pela Rede TV, fique agora com a sua programação local. Ótima tarde e até mais.